Janeiro, você anota nos seus objetivos organizar as finanças, economizar mais, guardar para casa. Setembro, você vai abrir essas anotações, não mudou nada. E você se sente mal por isso. Mas hoje vou te mostrar que o problema não é você, é a forma como esses objetivos foram escritos. Existe uma diferença técnica entre intenção e meta, e quando você aprende a transformar uma na outra, o resultado muda completamente. Esse vídeo é o guia completo para você sair daqui com uma meta financeira real, com número, prazo e fórmula de cálculo. Por que as pessoas não cumprem metas financeiras, galera? A resposta óbvia seria falta de disciplina. Mas quando eu analiso o histórico dos meus clientes, vejo que a raiz do problema é outra. A maioria das pessoas chega até mim tentando estabelecer objetivos antes. Elas não desistiram porque são preguiçosas. Desistiram porque as metas que criaram não tinham estrutura suficiente para sobreviver. Quer economizar mais? Parece uma meta. Tem um verbo, tem uma direção, tem uma intenção boa. Mas não tem número, não tem data, não tem como saber se você está indo bem ou mal nesse seu objetivo. É como dizer, quero correr mais. Você saiu para correr 3 vezes essa semana, mas você está indo bem? Você está atrasado? Não tem como saber, você não tem métrica para isso. Agora quero correr 5 km sem parar até junho. Isso você consegue rastrear. No dia 15, você sabe se está no ritmo certo. No dia 18, decaiu um pouco, você vai tirar o atraso no outro mês. E por aí vai. Nas finanças, funcionam da mesma forma. Existem 3 razões específicas pelas quais metas financeiras falham. Vou explicar cada uma aqui delas. A primeira delas é quando você tenta estabelecer metas vagas demais. Economizar mais, organizar as finanças, investir melhor. Sem número, você não sabe se está chegando lá. E sem saber se está chegando, você perde a motivação para continuar. A motivação de uma meta não vem do objetivo final distante, vem do progresso visível a cada semana, a cada mês. Se você não consegue medir progresso nenhum, não tem motivação para manter o comportamento. É por isso que apps de fitness funcionam melhor do que vou me exercitar mais. Elas te mostram os passos dados, as calorias, o progresso da semana, do mês, do dia. Você vê que está progredindo, que está avançando, e isso alimenta o seu comportamento no seu objetivo. Finanças precisam do mesmo mecanismo, galera. Mesmo quando as pessoas estabelecem um número, quero juntar 30 mil para a entrada do meu apartamento, por exemplo, a maioria não calcula em quanto tempo isso é possível. E sem prazo, a meta parece um sonho distante. E sonho distante vira sonho ignorado. A fórmula que eu uso com todos os meus clientes é simples. Valor necessário dividido pela capacidade de poupança mensal. E aí com isso você vai ter mais ou menos o número de prazos em meses para você realizar esse seu objetivo. Isso transforma um sonho em um cálculo. E cálculo você pode trabalhar. Vou te mostrar um exemplo completo daqui a pouco disso aqui, tá bom? E a última razão, a vida ela pode mudar, sua renda muda, seus gastos mudam. A pessoa estabelece uma meta em janeiro com base na renda atual dela. Em março, o contrato mudou, a renda caiu, o prazo ficou inviável. E como não existe um processo de revisão desse projeto, ele também não ajustou ela. E aí, o que ele faz? Ele abandona. O que separa quem cumpre de quem abandona não é que a vida do primeiro não teve imprevistos. É que ele tem um processo para rever e adaptar quando o imprevisto acontece. Vamos ver isso na prática aqui então? Então, 3 ações que você vai fazer depois desse vídeo. Tá? Ação número 1. Defina uma meta com números e data. Pega seu objetivo principal, só um deles, mais importante que você enxerga nesse momento, e aplica nessa estrutura. Eu quero X para tal finalidade até tal data. Exemplos aqui para vocês. Quero 18 mil para a reserva de emergência até o final desse ano.
Quero 70 mil para a entrada de um apartamento até o março de 2028. Quero 5 mil para me fazer uma viagem de fim de ano com minha família em outubro de 2026. Um objetivo de cada vez. A mente não aguenta 3 prioridades simultâneas. Ação 2. Calcule o prazo com a fórmula. Vou fazer um exemplo completo aqui. Então vamos supor que a Carla, um nome fictício, lembrando vocês, quer comprar um apartamento de 400 mil reais. O banco financia 70 para a pessoa sem imóvel anterior, então ela precisa o quê? Dar 30% de entrada, que seria aí mais ou menos um valor de 120 mil reais. Ela ganha 7 mil por mês. Depois de mapear os gastos delas com o SPFP, descobrimos que ela consegue guardar 1.800 por mês com alguns ajustes pequenos ali no orçamento dela. Então, utilizando a nossa fórmula, 120 dividido por 1.800 daria aproximadamente 67 meses, que seria aí mais ou menos 5 anos e meio. Parece muito? Olha o que muda com uma pequena mudança, tá? Se a gente aumentar 300 por mês na poupança dela, né? Então ela tem aí por volta de 2.100 de poupar. 120 por 2.100, de 67 já caiu para 57 meses. 10 meses a menos. 10 meses a menos. Quase um ano. Olha que loucura. Isso é o poder de saber o número. Você para de tratar o prazo como destino fixo e começa a tratá-lo como variável que você pode mover. E a ação 3, você vai dividir em marcos e rastrear isso mensalmente. Com a meta e o prazo calculados, divida em marcos trimestrais. Continuando o exemplo da Carla aqui. Então ela tem a meta de 120 mil em 57 meses. A gente fazendo um marco trimestral, ela precisa de 6.300 a cada 3 meses. No fim de março ela vai verificar, ela guardou os 6.300? Se sim, está no ritmo. Se guardou 5 mil, está com um déficit de 1.300. Então ela tem que compensar no trimestre seguinte ou ajustar esse prazo dela. Sem esse marco, ela só vai saber no fim dos 57 meses se chegou lá ou não. Com o marco, ela tem 19 checkpoints para corrigir o curso desse objetivo. A diferença entre chegar e não chegar geralmente é a quantidade de oportunidades que você teve para ajustar isso. E aqui eu vou ser direto sobre o que o SPFP faz nesse contexto geral. O tracker de metas do SPFP foi construído para isso. Você define a meta com o valor e a data, e ele calcula automaticamente quanto você precisa guardar por mês para chegar lá. Cada vez que você registra um aporte para aquela meta, o sistema ele atualiza o progresso em tempo real. Você vê a porcentagem ali concluída, o ritmo atual e se está adiantado ou atrasado naquele objetivo. E ainda por cima, nós temos o fim, que seria o nosso consultor IA. Ele também monitora isso para vocês. Você passa 3 semanas sem aportar para a meta, ele vai identificar e vai te avisar. Não como punição, tá? Mas como uma informação, um aviso que você está atrasado naquele objetivo. E além disso, todo mês eu sento com você para revisar os números. Não uma conversa genérica sobre finanças, uma análise da sua situação específica. Sua meta de reserva está em 43%, no ritmo atual você chega em setembro nessa reserva. Mas vi que seu gasto com delivery aumentou bastante esse mês. Se ajustar isso aqui, a gente consegue chegar nesse objetivo em agosto. Esse nível de detalhe é o que transforma intenção em resultado. Tá bom? Se você quer sair desse ciclo de vou fazer e nunca fazer, começa com um passo concreto hoje. Pega um papel, digita no bloco de notas e escreva sua meta no formato. Quero X reais para Y até Z. Só isso hoje antes de dormir. Se você quiser fazer isso com um acompanhamento profissional, essa vaga eu tenho vagas disponíveis para uma conversa gratuita de 30 minutinhos aí com vocês para estar discutindo quais são as suas situações
financeiras, tá bom? Vou deixar aqui o link na descrição, sem slides, sem pressão, só um bate-papo real sobre a sua real situação. Se esse vídeo foi útil, galera, compartilha com alguém que ainda está na fase aí de vou organizar as minhas finanças, se inscreva no canal, toda semana vai ter conteúdos desse tipo. E lá no Instagram também tem vários conteúdos assim, tá bom? Até o próximo vídeo.